No princípio, quando Deus formou Adão e Eva, ele não os deixou em ignorância. Seus corações foram moldados com a lei divina, impressa em sua consciência como um reflexo do caráter do Criador. Conheciam os preceitos, sabiam o que era justo e puro, e viviam em perfeita harmonia com os reclamos do céu. Mas quando o homem caiu pela transgressão, essa lei não foi alterada. Ela permaneceu imutável, pois expressava a própria essência de Deus. Em vez de ser abolida, um plano de redenção foi estabelecido, trazendo a promessa de um Salvador que viria ao mundo para restaurar a humanidade. Ofertas sacrificiais passaram a apontar para esse futuro, símbolos que anunciavam a grande entrega do Filho de Deus na cruz. E a verdade é clara: se a lei nunca tivesse sido quebrada, a morte não teria entrado no mundo, nem teria havido necessidade de sangue derramado ou de um Redentor. Mas essa desobediência não acabou em Adão. A história mostra que o coração humano continuou se afastando de Deus, preparando o cenário para Noé, Abraão e tantos outros. Adão não se calou diante dessa realidade. Ele ensinou a seus filhos e netos a lei de Deus, transmitindo de geração em geração o conhecimento do Criador. Mas apesar das providências divinas para resgatar o homem, poucos permaneceram fiéis. O mundo se corrompeu de tal maneira que Deus precisou agir com o dilúvio, purificando a terra das maldades. Ainda assim, a lei foi preservada através de Noé e sua família. E Noé, como um mestre fiel, transmitiu novamente os 10 mandamentos aos seus descendentes. Mas o coração humano, inclinado ao erro, mais uma vez se afastou do Senhor. Então Deus escolheu um homem, Abraão. A respeito dele, o próprio Senhor declarou: Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26:5. Você já se perguntou por que Abraão, mesmo sem ter visto as tábuas do Sinai, já vivia pela lei de Deus? Porque a lei moral sempre existiu, independente de rituais, gravada desde o Éden no coração humano. Mas os descendentes de Abraão falharam em manter a fidelidade desse compromisso. Suas alianças com nações pagãs e a adoção de costumes estranhos os conduziram à idolatria e ao cativeiro no Egito. Lá, em meio à opressão e às influências cruéis do paganismo, os mandamentos de Deus foram misturados a práticas deturpadas. Então, em uma cena majestosa, o Senhor desceu sobre o Sinai. Relâmpagos, trovões, nuvens densas e o som de trombetas ecoaram. Cercado de glória e acompanhado por miríades de anjos, Deus falou a sua lei diante de todo o povo. Aquelas palavras não foram deixadas à memória frágil de homens inconstantes. O próprio dedo divino gravou os 10 mandamentos em tábuas de pedra, tornando-os eternos, inalteráveis, santos. Era como se o céu tivesse firmado diante da humanidade que seu caráter não muda e que seus preceitos não podem ser confundidos com tradições humanas. Você já refletiu que, se a lei fosse apenas para Israel, Deus não teria escrito com seu próprio dedo em pedra? Mas o Senhor sabia que Israel era um povo de coração inconstante. Por isso, além do Decálogo, instruiu Moisés a registrar juízos e estatutos que detalhavam como os princípios divinos deveriam ser aplicados no dia a dia. Essas leis tratavam de como se relacionar com Deus, com os semelhantes e até com os estrangeiros. Eram desdobramentos práticos dos 10 mandamentos, escritos para que ninguém pudesse alegar ignorância. O objetivo era proteger a santidade da lei moral, cercando-a de orientações claras, afastando Israel das tentações e misturas com costumes pagãos. Se Adão tivesse sido obediente após a queda, se Noé tivesse sido plenamente ouvido, se os filhos de Abraão tivessem guardado o concerto, sem se inclinar à idolatria, não haveria necessidade dessas instruções adicionais. Mas a dureza do coração humano exigiu que Deus repetisse, reforçasse e cercasse sua lei de salvaguardas. E aqui surge a pergunta: se até Israel, que via a glória de Deus, falhou, como nós hoje podemos obedecer? Assim também aconteceu com o sistema de sacrifícios. Instituído no Éden como uma representação simples e profunda do futuro sacrifício de Cristo, ele foi corrompido ao longo do tempo. Superstições, ritos pagãos, crueldades e até práticas licenciosas foram inseridas nesse culto, manchando aquilo que deveria apontar para o Cordeiro de Deus. No Sinai, então, o Senhor estabeleceu de maneira clara como os sacrifícios deveriam ser oferecidos.
Depois que o tabernáculo foi erguido, a glória de Deus repousou sobre o propiciatório. E dali o Senhor comunicava a Moisés cada detalhe do sistema de ofertas e do culto. Essas leis cerimoniais foram registradas em um livro e entregues ao povo. Mas os 10 mandamentos permaneceram distintos. Não foram confiados a Moisés, mas escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra e guardados na arca, no lugar mais sagrado do santuário. A distinção estava clara. A lei moral era eterna. As cerimônias transitórias e pedagógicas. Muitos ainda hoje confundem os dois sistemas de leis, como se fossem uma só coisa. Mas a palavra de Deus revela uma distinção clara e indiscutível. A lei cerimonial, com suas ordenanças, rituais e sacrifícios, era um conjunto de símbolos que apontavam para Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Essa lei cumpriria seu papel apenas até que a sombra se encontrasse com a realidade, até que cada sacrifício se cumprisse no Calvário. Quando Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi imolado, cessaram todas as ofertas sacrificais. Foi essa lei que, como está escrito em Colossenses 2,14, Cristo tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Mas quanto à lei moral, o salmista declara: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmos 119, 89. E o próprio Cristo confirma: Não cuideis que vim destruir a lei, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17, 18. A lei moral permanece tão firme quanto o próprio trono de Deus. Você já se perguntou por que, se a cruz abolisse a lei, o Filho de Deus precisaria morrer por nossas transgressões? Neemias reconheceu essa verdade ao recordar o Sinai. Sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e destes-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Neemias 9, 13. Séculos depois, Paulo reafirma: a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. E é essa mesma lei que ordena: não cobiçarás. Êxodo 20, 17. Cristo morreu exatamente por causa das transgressões contra esse padrão eterno. Se a lei pudesse ser alterada, não haveria necessidade de sua morte. A cruz não é um sinal de abolição, mas de confirmação. A lei é eterna e o preço do pecado prova sua santidade inquebrável. Agora pense comigo: se até o Filho de Deus deu a vida para que a lei fosse honrada, não revela isso o quanto ela é preciosa e indispensável? Muitos acreditam que o Antigo Testamento foi um período de rituais sem sentido, mas isso é um equívoco. Na verdade, cada passo da história de Israel foi acompanhado pela presença do Deus vivo. O grande Eu Sou se revelava como Rei invisível, conduzindo seu povo com mão poderosa. Quando deu a lei, não foi um homem falando, mas a própria voz de Deus fazendo estremecer a terra. Cada manifestação era um lembrete de que o Senhor caminhava ao lado de Israel. Essas revelações não eram sombras vazias, mas provas da presença divina antecipando a vinda de Cristo. Era Ele, o Filho Eterno, que se manifestava em cada experiência, preparando o coração humano para o Redentor. Você já percebeu como todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, como se fosse um grande mosaico que revela seu rosto página por página? Desde a queda de Adão, não houve comunicação direta entre Deus e o homem sem a presença do Filho. Foi Ele quem deu a promessa da redenção aos primeiros pais, quem caminhou com os patriarcas, quem falou com Noé, com Abraão, com Jacó e com Moisés. Esses homens não viveram de ritos frios, mas de promessas vivas que apontavam para o Redentor. O Evangelho estava diante deles, e sua esperança estava em Cristo, o substituto que viria. Essa é a razão pela qual a Bíblia afirma: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Toda a história é um fio contínuo, costurado pela presença de Cristo. Então eu lhe pergunto, se os patriarcas antes mesmo da cruz encontraram esperança e salvação em Cristo, quanto mais nós hoje, que vemos a obra já consumada. Cristo não foi apenas o guia dos hebreus no deserto, escondido na coluna de nuvem, que os conduzia dia e noite, mas também foi Ele quem entregou a Israel a lei. Imagine a cena: o Monte Sinai envolto em fogo, fumaça e trovões, e por entre essa glória tremenda, ecoa a voz do Filho de Deus proclamando os 10 mandamentos. Não era Moisés inventando palavras,
mas o próprio Cristo declarando a vontade do Pai. Foi ele quem entregou ao legislador as tábuas de pedra escritas pelo dedo divino. A mesma voz que mais tarde diria: "Bem-aventurados os limpos de coração", foi a que ecoou no Sinai. Você já pensou que os mandamentos, tão antigos, são na verdade a expressão viva do caráter do próprio Cristo? Esse mesmo Cristo também falou por intermédio dos profetas. Pedro explica que os profetas indagavam que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. 1 Pedro 1, 10, 11. Ou seja, cada profecia, cada anúncio do futuro era a voz de Cristo antecipando sua obra. É por isso que o Apocalipse afirma: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Não é incrível pensar que, ao abrir o Antigo Testamento, não estamos apenas lendo histórias antigas, mas ouvindo o próprio Cristo falar conosco? A Bíblia nunca foi apenas letra morta. Ela pulsa com a vida do Salvador. Já parou para refletir que cada página que você abre pode ser uma conversa direta com o Filho de Deus? Durante seu ministério terreno, Jesus sempre apontou para as Escrituras que já existiam, mostrando que nelas estava o testemunho sobre ele. Aos judeus declarou: "Examinais as Escrituras, e são elas que de mim testificam." João 5,39. E em outra ocasião disse: "Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite." Lucas 16, 29 e 31. O Antigo Testamento era o fundamento de tudo e Cristo nunca o descartou. Pelo contrário, revelou que cada linha falava dele. Você já percebeu que Jesus não veio apagar a história, mas iluminá-la, mostrando o fio vermelho da redenção em cada página? Até mesmo a lei cerimonial foi dada por Cristo. Todo o serviço do santuário era um reflexo do plano da redenção. A fumaça do incenso que subia representava a justiça de Cristo intercedendo pelo pecador. Cada cordeiro sacrificado apontava para o Cordeiro de Deus que seria morto. Que a luz que resplandecia no Santo dos Santos era o sinal visível da presença divina. Paulo explicou isso claramente, mostrando o valor dessa lei no tempo certo. Mas uma vez cumprido o seu papel, os símbolos deram lugar à realidade: Cristo. Ainda assim, cada detalhe desse serviço solene foi preservado para ensinar às futuras gerações sobre a grandiosa obra da salvação. Já se deu conta de que Deus nunca deixou seu povo no escuro? Cada símbolo era uma promessa de que a esperança não morreria, até que viesse o Messias. Todas as manifestações divinas ao longo da história apontavam para Cristo. Foi ele quem falou no Éden, prometendo a vitória da semente da mulher sobre a serpente. Foi ele quem caminhou com Abraão e confirmou a promessa da descendência. Foi ele quem guiou Moisés diante do faraó e quem sustentou Israel no deserto. Cada detalhe da lei cerimonial, cada cordeiro sacrificado, cada sombra, cada profecia, tudo convergia para a cruz. Cristo era a essência do plano desde o princípio, e nada acontecia sem que fosse parte desse fio de redenção. Não é impressionante perceber que toda a história bíblica é como um grande mosaico, onde cada peça, cada evento, se encaixa para revelar a face do Salvador? E quando finalmente veio em carne, o mistério escondido por séculos foi revelado em toda a sua plenitude. O mesmo que falara no Sinai agora subia ao Monte das Bem-aventuranças. O mesmo que guiara Israel na coluna de fogo agora caminhava pelas estradas empoeiradas da Galileia. Aquele que dera a lei agora a vivia em perfeição diante dos homens. O eterno Verbo se fez carne. Ele não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumpri-los. E assim, a sombra deu lugar à realidade e a esperança se tornou vida. Já pensou na grandeza desse contraste? O Deus do universo, diante do qual tremeram céus e terra, agora sentado entre pescadores, dizendo: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça." Mas a história não termina ali. Cristo é chamado de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo que guiou Israel, o mesmo que morreu na cruz e o mesmo que hoje intercede no santuário celestial. O mesmo Cristo que falou pela lei e pelos profetas é o que fala ao nosso coração através do Espírito Santo. E assim como o povo no Sinai precisou aprender que não podia viver de sua própria justiça, também nós precisamos reconhecer que sem ele nada podemos fazer.
O concerto antigo falhou porque se baseava na força humana. O novo concerto permanece porque se fundamenta na graça de Cristo. Você já parou para pensar se tem vivido tentando estabelecer sua própria justiça? Ou se tem permitido que a justiça de Cristo habite em você? Chegamos aqui ao clímax de toda essa revelação. A lei que um dia foi escrita em pedras, agora pode ser gravada no coração pelo Espírito Santo. O Deus que falava de cima da montanha, agora quer habitar dentro de você. A mesma voz que fez tremer o Sinai hoje, sussurra graça e perdão. Cristo é a luz que ilumina todo o plano da redenção, desde o Éden até a Nova Jerusalém. Ele é o princípio e o fim, o libertador do cativeiro do Egito e o Salvador que nos liberta do cativeiro do pecado. Essa é a mensagem que atravessa os séculos e chega até nós. E agora eu te pergunto, se essa história fez sentido para você, se você percebeu como Cristo é o centro de tudo, que tal compartilhar essa verdade com mais pessoas? Curta este vídeo, se inscreva no canal e envie para alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Porque há um Deus que sempre esteve presente, do princípio ao fim.